Meu amigo vascaíno, vídeo objetivo, sem enrolação, para a gente poder falar sobre o noticiário esportivo do Vasco, muito agitado aí nesse feriadão. Segundo a diretoria, o Vasco já está mapeando o mercado para 2025. A barca já estaria pronta para ser anunciada. Vamos falar muito aí, porque hoje houve reapresentação dos atletas do Vasco visando o jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Novidades aí com relação a essa situação aí da SAF do Vasco, da possibilidade de venda e também a situação aí inerente à punição a Jorge Salgado e companhia. A gente tem muitas atualizações. Hoje parecia que era dia útil aí no Vasco da Gama. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo, pessoal. Então vamos embora falar de Vasco da Gama e Internacional, jogo aí importante para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco se ajeitando, o Vasco precisa dar uma resposta dentro de campo, né? Essa situação aí inerente aos assuntos externos do Vasco parece que está abalando ali os atletas. Nos últimos 12 jogos, o Vasco só conseguiu 2 vitórias, tem uma campanha aí de time rebaixado, e agora nada mais, nada menos do que o Internacional pela frente. O Paiva ensaiou hoje mudanças, né, no treinamento sobre o aspecto tático ali, né? O Paiva treinou com 2 jogadores lá no ataque. Vamos ver se o Paiva vai manter esse 4-4-2 ou se o Paiva simplesmente vai continuar com aquele esquema de 4-3-3. Fato é que o Paiva precisa de resultado. Dificilmente o Paiva vai continuar ano que vem aí no Vasco da Gama. E por falar em futuro aí, a gente tomou conhecimento hoje que a barca do Vasco já está preparada aí, o Vasco visivelmente vai enxugar a sua folha, não é novidade para ninguém. O Vasco não vai continuar aí com uma folha de 20 milhões pagando salários aí a jogadores superfaturados, e a gente vai ter muitas modificações aí no plantel do Vasco da Gama, como Galdames, Rossi, né? É, Kehler, alguns jogadores aí se despedindo, inclusive o staff hoje do Léo Pelé novamente falou que o Léo Pelé tem várias propostas aí para deixar o Vasco da Gama. Então a gente vai ter uma barca muito grande aí. Bom, o Pedrinho falou ontem que a gente vai ter um time aí competitivo para brigar ali pela segunda prateleira, né? Em termos ali de investimento. Então é o seguinte, o Vasco já está ali mapeando alguns reforços, né, para o ano que vem. É importante o Vasco ver esse mercado aí alternativo, porque a gente sabe que alguns jogadores se destacaram bastante aí na Série B, né? O Vasco não vai ter condições de fazer um orçamento de nível um, segundo aí o Pedrinho. Então, assim, o Vasco mapeando, inclusive hoje aí o Vasco da Gama fez, né, a contratação de um amigo aí do. Pois é, o Vasco teria contratado aí Anderson de Almeida lá do Bangu, trabalhou com o Felipe lá no Bangu, né? O Vasco aí traz esse profissional para trabalhar no scout, né? E vamos torcer para que venha a dar certo, né? É, eu não conheço esse profissional, mas vamos torcer para que venha a dar certo. O seguinte,
Sobre essa situação aí, gente, da venda do Vasco da Gama, da Vasco SAF, a gente vai deixar para falar disso quando as coisas estiverem mais concretas, porque como o Pedrinho falou ontem, a gente está em fase embrionária. O Vasco só tem ali aquele NDI, né, ou NDI, né, em inglês. O Vasco só tem só isso, está trocando ainda documentação, em fase, não tem proposta oficial nenhuma, nem de Grego, nem de ninguém. Então a gente já é uma coisa consumada, o Pedrinho vai vender mesmo o Vasco, a gente vai aguardar o momento certo para a gente se posicionar aí sobre uma futura venda, perfeito? Mas a gente teve uma novidade também aí importante, que foi essa situação do Jorge Salgado, né? Por quê? Na próxima semana, o Vasco vai colocar essa situação em pauta lá no Conselho Deliberativo. Algumas pessoas que foram colocadas ali para prestarem depoimento interno ali no Vasco não compareceu, serão citadas aí na próxima semana para poder prestar esclarecimentos, tá? Inclusive, ontem a gente reclamou aqui a ausência do Osório, né, de outras pessoas aí que o Pedrinho não citou, estão dizendo que vão chamar, né, essas pessoas. Estou pagando para ver aí, para ver se vai ter punição ou não aí. Mas o seguinte, essas foram as notícias do Vasco nesse feriadão. Espero que vocês tenham aí gostado aí. Vamos torcer para que 2025 seja um ano melhor aí para o Vasco da Gama, certo? O pessoal fala que eu reclamo, que eu torço contra o Vasco, mas é essa a situação. Acho que vai vender jogador, vai mandar jogador embora, vamos enxugar o elenco, vamos contar aí com o trabalho do scout para trazer alguns jogadores que não são tão conhecidos assim, mas que podem aí dar resultados, perfeito? Quando se tem dinheiro, tem que trabalhar com a inteligência. Obrigado pela atenção, Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!